Muito bem, então, livro do Apocalipse, nós vamos ler logo no comecinho, o primeiro capítulo. Vamos fazer a leitura apenas até o verso 3. Apocalipse 1, de 1 a 3. Nos diz assim a palavra do Senhor. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Muito bem, a gente está começando hoje o estudo desse livro, desse importante livro da Palavra do Senhor. Mandei o material aí pelo WhatsApp, pelo e-mail. E na verdade, eu escolhi trabalhar o Apocalipse por alguns motivos. Eu gosto muito do livro. Desde o tempo de seminário, tive o privilégio de beber dos professores, né? O máximo que eu podia nesse livro, e buscar obras e coisas assim. E o Apocalipse ele é muito prático para nós. Só que foi feito um terrorismo gospel há décadas atrás com relação a esse livro, que algumas pessoas têm medo desse livro. Eu lembro que quando nós estudamos o livro do Apocalipse, se eu não me engano, em 2007, aqui na igreja, na classe dos jovens, alguns jovens se empolgaram, a classe encheu, teve muita gente. No entanto, algumas pessoas falaram, pastor, eu não vou para a classe dos jovens, porque eu morro de medo desse livro. E eu falava para essa pessoa, mas é o contrário. O livro é para dar encorajamento e não para causar temor. No entanto, aquilo que foi falado sobre o livro, em outros livros ou em filmes, causa um certo terror mesmo, né, ou o que a gente chama de terrorismo gospel. Na verdade, ele é um livro muito prático, muito precioso, a gente tem que estudar. É a palavra de Deus, inspirada. Deus deixou para nós essa preciosidade para a gente aprender. É verdade que ele tem muitos problemas para nós decifrarmos, vários simbolismos. E aí está o grande problema do livro do Apocalipse. Então, qual que é a metodologia? Por que eu escolhi trabalhar agora com esse livro? Primeiro porque eu já tenho o estudo pronto, estou revisando, adaptando, aproveitando mais o tempo para isso, para revisar e fazer algumas adaptações, mas eu não teria tempo, né, de preparar alguma outra coisa, então eu preferi trabalhar o livro do Apocalipse. Apesar dele ser bem complexo, o estudo está pronto, é apenas uma adaptação. E na época que eu preparei esse estudo, foi um grande desafio, porque eu decidi fazer a tradução inteira do livro do original. E isso me custou muito tempo, né, muita dor de cabeça, para falar a verdade, mas a ideia era oferecer aos jovens da igreja, na época, uma versão um pouco mais literal desse livro. Por quê? Porque as nossas versões são muito boas. Nós temos hoje, ainda mais de 10 anos depois, a gente tem muitas versões boas e importantes. No entanto, o meu objetivo com a tradução foi trazer o mais literal possível. E que às vezes fica até estranho. Propositalmente eu deixei assim, né? Eu vou já dar um exemplo para você ter uma ideia. Aquelas cartas que Jesus envia às 7 igrejas, né, os irmãos devem lembrar que para cada uma das cartas o Senhor Jesus diz, conheço as tuas obras, não é isso? Está escrito no nosso português? No entanto, no original é bem estranho a construção, não bate. Por isso que as traduções fazem, né, na interpretação, fazem do jeito certo, para o nosso português correto. No entanto, o que está escrito lá é, conheço as obras. E aí você fala, tem coisa errada aqui, não é? O pronome está errado no plural, singular, como é que é isso? Porque, na verdade, a ideia que o texto original dá para a gente é que Jesus ele conhece as obras de todos na igreja, no entanto, ele conhece a particularidade de cada um. É algo assim muito mais profundo a proposta que o texto traz para a gente e que a gente acaba perdendo no texto
nas traduções. Então, a opção de fazer uma tradução literal para que você possa comparar com as suas traduções. Eu volto a repetir, as nossas traduções são muito boas, mas a gente vai trabalhar um pouco uma tradução mais literal. O estudo vai ser também contextual. O que é isso? A gente precisa analisar a história, tanto do livro, quanto do povo de Deus, e o contexto cultural da época. Eu não posso, violentar o livro, aliás, nenhum livro pode ser feito assim. Infelizmente, as pessoas, quando se aproximam da Bíblia, elas fazem o que querem com a Bíblia. Se elas vão estudar um livro de história, de filosofia, ou de qualquer outra área, um livro antigo, existem várias regras. E quando se aproxima da Bíblia, cada um acha que pode fazer o que bem entende e tirar as suas conclusões mais mirabolantes possível. Então, o nosso esquema de estudo é contextual, o que nós chamamos na teologia de gramático histórico. Nós vamos ficar na gramática, na história, no contexto da época, no contexto cultural, histórico e tudo mais. Como eu disse, o livro tem muitos simbolismos, tá? Ele foi escrito propositadamente dessa forma, e eu vou explicar o porquê. Os símbolos eram importantes para aquele momento. Cada símbolo é importante, mas é difícil da gente conseguir decifrar boa parte deles. A ideia do livro, aliás, das visões do livro, o livro apresenta diversas visões de João, do apóstolo João. Nós não precisamos nos ater a detalhes dessa visão. Nós até vamos fazer. No entanto, se você ficar preocupado demais com os detalhes, você perde o quadro geral. A ideia é que ele vê vários quadros, cenas completas. E você tira lições dessa cena completa. Quando você vai para detalhes daquela cena, aí há muitas possibilidades e a gente acaba se perdendo. Então a gente tem que tomar todo cuidado. A gente até vai fazer isso, a gente vai ficar em alguns detalhes, mas não podemos perder o foco de vista. E o foco é o quadro inteiro, a visão inteira. Tá? Então vai ter muita coisa aí que vai ficar no mistério. Nós não conseguimos revelar todos os mistérios, né? É impossível. A palavra de Deus é riquíssima e tem muitas dificuldades aí para interpretar os símbolos. Então, para entender esses símbolos, nós precisamos do auxílio de outros textos bíblicos. A principal regra de interpretação: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ok? Então nós vamos trabalhar com vários textos da palavra de Deus, não somente Apocalipse. Nós precisamos de referências históricas, culturais, linguísticas, aquilo que eu já falei. E em cada um dos estudos, eu estou fazendo hoje só uma introdução, tá? Na próxima semana nós vamos começar capítulo por capítulo, ou versículo por versículo, e aí nós vamos tirar lições práticas para a nossa vida. A intenção é, o que esse texto tem a ver conosco hoje? Então, a gente pode aprender assim. Aliás, a Bíblia foi deixada para nós para isso, para a gente tirar a lição ou as lições para o nosso dia a dia. A importância do estudo. O livro do Apocalipse, infelizmente, como eu disse, ele é talvez o menos lido pela igreja. As pessoas têm medo de ler, talvez pela dificuldade de entender os seus símbolos, ou quem sabe as polêmicas que são levantadas sobre esse livro, ou várias hipóteses, desde hipóteses acadêmicas, ou hipóteses de pessoas que não têm nenhum preparo, e aí são várias questões colocadas que muitos desanimam. O triste é que o Apocalipse, por ser palavra de Deus, nós deveríamos estudá-lo com toda a dedicação e encontrar nele a vontade de Deus para a nossa vida. Então esse é o nosso propósito. Nós poderíamos listar aqui alguns motivos, como eu coloquei no estudo que eu enviei, alguns motivos que o pastor Cleômenes, reverendo Cleômenes, um dos professores nossos lá do seminário, que gostava muito de Apocalipse, aliás, ele deu na sua igreja, na época Vila Maria Alta, a igreja de Vila Maria Alta do Centenário, ele pregou por várias vezes neste livro, e uma delas eu tive o privilégio de acompanhar o estudo dele lá neste livro. E ele dá algumas razões pelas quais nós deveríamos estudar o livro. Primeiro, preparar-se para o encontro com Jesus, com uma vida mais santa, sábia e vigilante. É uma das mensagens importantes do livro. Precisamos ser vigilantes. Um outro propósito, encontrar esperança nos ensinos, encorajamento nos ensinamentos dele. Outro, despertar para a paixão missionária.
é mais um propósito. E um quarto propósito que ele aponta: encontrar consolo e felicidade nos ensinos do livro do Apocalipse. Então qual que é o propósito? E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho dos 3 versos que nós lemos, tá? Qual que é o propósito do livro? O livro foi escrito num momento de muita perseguição, um dos piores momentos da igreja. Aliás, o pior momento foi a década de 60, com o imperador Nero. Foi naquela época em que foi morto, né, ou foram mortos os 2 grandes líderes da igreja, Pedro e Paulo. Nero perseguiu a igreja de uma forma assustadora, foram muitos mortos, ele incendiava os crentes nas estradas romanas, ele jogava os crentes na cova dos leões, nos gladiadores, ou para morrer pelos gladiadores. Ele era um homem realmente muito cruel. Por que ele fazia isso? Porque ele queria ser chamado ou tratado como Deus, e a igreja jamais trataria Nero de Deus. Ele era um louco, e a igreja foi muito perseguida naquele período. É a época do Evangelho de Marcos para fortalecer a igreja. Marcos tem uma semelhança de propósito com o Apocalipse. Só que o Apocalipse não foi escrito na década de 60, foi escrito na década de 90. Possivelmente em 95, enquanto João está preso em Patmos, na ilha chamada Patmos, ele está exilado lá. O imperador da época era Domiciano, depois de Nero, considerado o mais cruel imperador romano. Então há algumas questões no livro do Apocalipse que traz aquela ideia de um Nero que retornou. Tá? Então nós vamos ver essa questão, porque não é que era Nero quem estava retornando, mas Domiciano agindo como Nero, seguindo o exemplo de Nero e perseguindo a igreja de uma forma assustadora, muito forte. Esse é o contexto. E aí João recebe revelações da parte de Deus. Para quê? Para que ele não se desespere, para que a igreja não se desanime. Pelo contrário, que ela confie em Deus. Tudo está sob o controle de Deus. Deus continua sendo Deus. E Deus vai cuidar da igreja, mesmo que a igreja tenha que ser fiel e fiel até a morte. Essa é a ideia do livro, não é? Então nós vamos ver várias coisas relacionadas aí. Os propósitos, então, são propósitos morais, espirituais. E quem se aproxima do livro com ideias escatológicas à volta de Jesus, perdeu a essência do livro. Outra coisa que é interessante, eu lembro que quando eu apresentei esse estudo para os jovens primeiro, depois foi para uma classe de adultos, mas para os jovens primeiro, eles achavam que o começo nós já falaríamos das questões escatológicas, do milênio e tudo mais. E eu tratei do milênio pela ordem, lá no capítulo 20. E toda vez eles perguntavam, mas quando é que a gente vai entrar nesse negócio? Eu falei, nós vamos entrar quando chegar lá. O capítulo 20 vai falar do milênio. Porque o propósito não é esse. O propósito não é falar das coisas dos últimos dias. Fala também, mas não é esse o alvo principal. Então nós não podemos nos aproximar com uma obsessão escatológica. Eu vou estudar Apocalipse porque eu vou descobrir detalhe por detalhe o que vai acontecer e se Jesus está voltando agora ou se vai demorar não sei quanto tempo. Não é esse o alvo, né? Não é o objetivo da escrita. A definição do termo Apocalipse significa então revelação. Tem algumas versões bíblicas que trazem versões mais antigas, que em vez de escrever Apocalipse, está escrito revelação. Aliás, é a primeira palavra do livro, é a expressão grega Apocalipse, revelação de Jesus Cristo. Tá? O que é interessante é que, olha só, a ideia do livro é revelar as coisas de Cristo. E ele vai fazer isso usando meios ou símbolos que escondem, de alguma forma, muitas coisas da gente. Tá? Escondem porque era necessário esconder naquele período. Hoje a nossa tarefa é tentar descobrir. Naquele tempo era mais fácil, João estava vivo para ensiná-los sobre o que ele viu, não é? E eles tinham conhecimento que nós hoje não temos, infelizmente, nós perdemos vários desses conhecimentos. Então eu vou voltar aqui para o texto e depois nós vamos retomar aqui o nosso estudo. Vejam só, o texto no verso 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Olha só, o pai revelou algo ao filho, e o filho entrega a João por meio de um anjo. Ok? Anjo no Apocalipse nunca refere-se a Jesus. Na Bíblia, várias vezes, anjo é uma referência ao Cristo
né? Principalmente lá no Antigo Testamento, é o Cristo pré-encarnado, o anjo do Senhor. Okay? Mas aqui não, no Apocalipse, o anjo é um mensageiro de Deus, é alguém enviado pelo próprio Deus. E Jesus, então, vai levar essa revelação ao conhecimento de João por intermédio do anjo. E o anjo vai fazer o quê? Verso 2. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. E aí ele faz uma das primeiras, ou a primeira das bem-aventuranças do livro. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então olha só, ele diz assim que é muito feliz, é mais que feliz, aqueles que ouvem. Na próxima semana a gente vai pegar um pouco dos detalhes das expressões que ele usa aqui, mas a ideia de ouvir no contexto hebraico não é apenas ouvir, mas é você ouvir e colocar em prática, é você ouvir e obedecer, é pronta obediência a Deus. Então, aqueles que ouvem as palavras da profecia do livro e guardam os que nela, o que estão escritas nela, pois o tempo está próximo. Vejam só, o texto vai falar de profecia, e aqui talvez seja o grande engano da maioria das pessoas. As pessoas encaram o livro do Apocalipse como um livro profético, e ele não é um livro profético. Ele contém profecia, é diferente. O gênero literário do Apocalipse não é profecia. Tá? Por que não é? Porque, na verdade, profecia aponta sempre para onde? Para frente. Sempre um livro profético vai falar para frente, nunca para trás, nunca para o passado. Literatura apocalíptica vai falar de passado, presente e futuro. Tem vários textos do Apocalipse que são referências a coisas que já aconteceram. Várias coisas. Por exemplo, o nascimento de Cristo. Tem registro claro aqui no Apocalipse do nascimento de Cristo. Aí alguém, achando que isso é profecia, fala o seguinte: não, vai acontecer no final dos tempos. Isso já aconteceu. É uma volta ao passado. Ele vai citar vários trechos de Daniel, ele vai fazer várias citações de Ezequiel, coisas que já passaram. Tá? Então, na verdade, o livro do Apocalipse ele vai tratar de coisas que já passaram, coisas do tempo que João estava vivendo e coisas futuras. A literatura não é profética, mas é apocalíptica, é o gênero literário. Então, quando surgiu, para que surgiu esse tipo de literatura? Eu coloquei um quadro aí, que vocês, se quiserem acompanhar, podem ver, né? Olha as diferenças entre profecia e literatura apocalíptica. A profecia, ela primeiro era um registro oral e depois escrito, ok? Na literatura apocalíptica é um registro escrito. Ele viu e já escreveu. Já na profecia não, primeiro o profeta falava com alguém, o profeta pregava a palavra de Deus, depois ele registrava aquilo que ele pregou, ok? Então olha só, já tem uma diferença aqui. Outra questão diferente entre profecia e apocalíptica. Pronunciamentos proféticos breves na profecia. No Apocalipse, pronunciamentos proféticos longos, organizados por paralelismos. E eu vou explicar daqui a pouco o que significam os paralelismos. Na profecia, a palavra sempre é mais dura, levando ao quê? Ao arrependimento. Diferente do nosso tempo hoje, onde os profetas só profetizam coisas boas, não é? Nós falarmos de profetismo bíblico hoje é só bênção. Na Bíblia não tem isso não. O profeta era duro. O profeta falava com dureza, não é? Com poder, com autoridade. Basta a gente citar o principal dos profetas segundo Cristo, João Batista, o qual tem coragem de chegar no rei e falar: você é um adúltero. Você está fazendo coisas abomináveis a Deus. Essa é a função do profeta. Mesmo que ele esteja pronto a perder a sua cabeça, João Batista. Profetismo sempre é uma palavra dura para levar ao arrependimento. No Apocalipse, a palavra é mais de consolo, de encorajamento, ok? Então, há propósitos diferentes. A profecia mostra mais a importância da mudança de atitude do homem. No Apocalipse, a ideia é mostrar a intervenção de Deus. Entre aspas, é difícil usar esse termo intervenção,
Eu falei até recentemente com vocês sobre isso, né? Antigamente traduziram um livro do Francis Schaeffer de maneira errada, o Deus que intervém, o título do livro. Na verdade, Deus não intervém, porque Ele domina sobre todas as coisas. Nós podemos intervir em alguma coisa, Deus não precisa. Aliás, Ele não faz isso, porque Ele já está controlando tudo em detalhes. Tá? Por exemplo, o exemplo que eu dei nesse dia que eu citei, se você encontra duas crianças brigando na rua, você vai lá para separar a briga, você interviu, não é? Você separou a briga daquelas crianças. Isso é intervir. Deus não precisa fazer isso, porque Ele já está dominando todas as coisas. Ele já sabia que aquelas crianças iam brigar, Ele está permitindo aquela briga por algum propósito, tudo para a glória dEle. Não é? Enfim, Ele está no controle de todas as coisas, mesmo da maldade do homem. O homem planeja o mal, Deus já sabe que o homem vai fazer o mal, assim como Adão e Eva, Deus sabia que eles iam pecar, e Deus vai usar aquele pecado para a glória dEle, sem ser responsável por esse mal. Quem era responsável era Adão e Eva, e somos todos nós. Então, na verdade, é difícil falar da intervenção de Deus, mas a ideia é mostrar a ação de Deus no meio da história, ok? E não tanto a ação humana, a ação dos homens. A literatura apocalíptica ela vai surgir quando? No período interbíblico. Qual é o período interbíblico? Lembram que o último profeta do Antigo Testamento foi Malaquias, cerca de 400 anos antes da chegada de João Batista e de Jesus. Nesse período de 400 anos, se você pegar a sua Bíblia, existe uma página em branco. Deus não falou por 400 anos, Deus não levantou mais profeta nesse período. É nesse período que a religião judaica viajou, ou como diz o nosso contexto, né, brasileiro, viajou na maionese. Inventou um monte de coisa que não tinha nada a ver. Quer ver algumas coisas que os judeus inventaram? Superstição, várias superstições. Não é? Se você pegar um livro de judeu, eu tenho lá o livro judaico dos porquês. Por que o judeu quebra o prato? Por que o judeu faz isso, faz aquilo? Por que tem que ficar um de um lado do outro? Por que tem que usar um anel tal? Um monte de superstição, né, que veio nesse período de 400 anos do silêncio. Adoração a anjo aconteceu no judaísmo. Hebreus escreve dizendo que Jesus é muito maior do que o anjo. Você não tem que adorar o anjo não tem poder de nada. Mas havia uma linha judaica crendo no poder dos anjos, o anjo custódio, o anjo da guarda e coisas assim, né, que a gente aprende de maneira errada. Então, na verdade, esse período de 400 anos é aquele período em que as nações levantadas por Deus, como vara de correção ao povo de Deus, lembram que um pouco antes vêm os caldeus, depois dos caldeus os medo-persas, depois os gregos e por fim os romanos. Essas nações estavam subjugando o povo de Deus. Qual que é o maior desejo deles? Libertação. Eles querem alívio. Aliás, é o sentimento que nós temos hoje no Brasil, não é verdade? Nós queremos alívio. Nós queremos um fim à corrupção, nós queremos um fim à violência, nós queremos um fim ao ataque à família, tantas coisas que têm acontecido no nosso tempo por muitos e muitos anos. Só que olha o foco da literatura apocalíptica. A literatura apocalíptica vai falar que o único que pode dar alívio é o Messias, o libertador. Então o anseio do Messias fez surgir a literatura apocalíptica, que vai surgir principalmente lá dentro do Egito, aliás, do exílio, antes dos 400 anos de silêncio, com porções apocalípticas de Ezequiel e de Daniel e de outros profetas mais, mas principalmente Ezequiel e Daniel. Eles estão sofrendo, eles querem alívio. Isso foi tão grande, a ponto deles, quando Jesus vem, eles não querem Jesus. Porque Jesus vem pregar amor, Jesus vem pregar paz. E eles querem um libertador, eles querem um guerreiro, eles querem um Davi que vai expulsar os romanos e vai retomar a terra prometida. Esse é o contexto. Então, a proposta da literatura apocalíptica é buscar o Messias. E não se podia falar com clareza, porque eles estariam cada dia mais sendo perseguidos. Daí a ideia de você usar símbolos que somente o judeu podia entender. Os outros povos olhavam aquela literatura escrita pelos judeus e não entendiam nada. Sem o auxílio de um judeu, eles jamais entenderiam aquele simbolismo. Por isso ele é carregado de símbolos. De novo, eles estão vivendo uma perseguição terrível.
E João vai consolar a igreja, escrever para a igreja por meio de símbolos. Os romanos podiam pegar esse livro e não iam entender praticamente nada, não pioraria, né, a situação deles por conta desse livro. Alguns cuidados que a gente tem que ter na interpretação do livro. Pelo menos 4 características são marcantes aí nesse tipo de literatura. Primeiro, sempre tem um personagem central que é o herói. Ok? Há um herói no livro do Apocalipse. Quem é esse herói? O Cordeiro de Deus, o Cristo que venceu e assentou no trono com o Pai. Este é o herói. Aliás, é o herói de toda a Bíblia, não é? Não tem outro herói na Bíblia senão Jesus. A gente pensa em alguns heróis, como Sansão, como Davi, como Moisés. Eles não são heróis. Aliás, a Bíblia faz a questão de mostrar seus erros. Todos eles têm também os seus erros. Mas Jesus não, Jesus é o herói de verdade, Jesus é aquele em quem podemos confiar. Então, alguns cuidados, sempre na literatura apocalíptica você tem um herói. Aí você tem também informações passadas por meio de visões, tá, sobre a ação de Deus, a intervenção de Deus. Em terceiro, tomar histórias passadas e reescrevê-las como profecia. Olha que característica interessante. O que João fez? Ele pegou algumas histórias do passado e vai reescrever essa história mostrando coisas para o seu tempo e algumas coisas que viriam. Então, olha só, ele trabalha com passado, presente e futuro. O propósito, consolo e sustento para o povo sofrido. Um outro problema sério na interpretação do livro é você descobrir o que é simbólico e o que não é simbólico, o que seria literal. Esse é um difícil problema, né? Por exemplo, a besta, né? Besta literalmente significa o quê? Um animal, ok? Só que besta simbolicamente pode significar um poder. Então, quando fala da besta do Apocalipse, qual é a referência? É a um animal literal ou a um poder? Babilônia literalmente significa o quê? A cidade da Babilônia, de onde vem desde Babel, lá no capítulo 11 de Gênesis, e que depois foi tomada por Nabucodonosor, muitos anos depois. Babel e Babilônia é a mesma coisa, só que simbolicamente ela significa um sistema, e não a cidade. Isso acontece na Bíblia, por exemplo, com várias cidades. Você tem Egito, você tem Roma, Babilônia, são símbolos de mundanismo, o sistema mundano, sistema diabólico de agir, né? Então, na verdade, você tem que decidir se é literal, se é simbólico, e essa é a tarefa do intérprete da Bíblia. O contexto aqui da região são as 7 igrejas da Ásia Menor. Existiam várias outras igrejas, mas a região, então, destinada a este livro é a Ásia Menor. O local de origem, né, foi escrito na ilha de Patmos, quando João estava preso lá, exilado por conta da perseguição. Lembram que Paulo abre a igreja de Éfeso, Atos 19. Paulo, depois de sair de Éfeso, deixa Timóteo pastoreando aquela igreja, o jovem pastor Timóteo. Depois de Timóteo, quem assume o comando da igreja de Éfeso e de várias igrejas da região é o apóstolo João. E ele vai pastorear essa região por cerca de 40 anos. Ele destina suas cartas a essa região, ele destina agora o Apocalipse também para essa região, para os crentes. Lá nas cartas ele trata esses crentes com tanta intimidade, chamando de filhinhos, de jovens, né, de pais, demonstrando todo o seu carinho que ele tinha pela igreja. Então agora ele está numa ilha de Patmos, uma ilha com 10 quilômetros de largura, 15 de comprimento, localizada no mar Egeu, a 65 quilômetros de Éfeso. Éfeso era o centro da Ásia Menor, a cidade mais importante daquela região. Essa ilha era usada pelos romanos para exilar os prisioneiros. Eles vão prender o apóstolo João dando um recado para a igreja. Nós pegamos o seu líder, nós podemos matar o seu líder, e se alguém reclamar vai ser morto também, ou vai ser preso também, coisas assim. Então a igreja está sob pressão, ok? A data, tempo de Domiciano, ano 96, tempo de muita perseguição, tempo de adoração ao Império Romano. Se você não entender os cultos de adoração, você perde o sentido, principalmente das cartas. Há detalhes das cartas enviadas às igrejas que tem a ver com culto ao imperador. Então nós precisamos conhecer como é que é esse culto.
a existência de um mito neroniano. Era uma crença popular de que ele tinha sido morto no ano 68, Nero, e voltaria para comandar Roma. Apocalipse 13 vai falar um pouco sobre essa questão, onde ele vai pegar essa crença popular e, né, vai trazer uma lição para todos nós aqui. A gente vai ver quando chegar lá no capítulo 13. Uma tabela interessante, que eu não vou falar agora, mas você tem aí, né, dá para você acompanhar depois, tem uma tabela dos imperadores romanos da época. São 10 imperadores, e aí você vai ter esse simbolismo do número 10 com relação aos romanos no livro do Apocalipse, e você vai poder compartilhar aí com essa ideia dos imperadores romanos. Destino do livro. O livro foi destinado às 7 igrejas do Apocalipse, ou chamadas de igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Não foram só as cartas destinadas à igreja. O livro inteiro foram destinado a essas igrejas. Eu vou agora para o significado dos símbolos do livro, tá? E aqui começa a ficar um pouquinho mais interessante, que a gente já vai começar a entender alguns dos símbolos. O símbolo do livro, o livro tem vários símbolos, como eu falei, e o símbolo, ele é uma espécie de veículo de comunicação. Eles precisavam comunicar, mas não podiam ser claros, eles estavam sendo perseguidos. Então, a ideia do símbolo é falar por códigos, que somente eles entenderiam, ou que João poderia explicar depois. O livro do Apocalipse, ele possui 404 versículos, e faz cerca de 500 alusões ao Antigo Testamento. Olha só, ele é praticamente uma citação do Antigo Testamento. E aí alguém pega e fala, não, porque são coisas futuras. É mais coisa do passado do que do futuro. É mais citação do Antigo Testamento, claro, citações de coisas que também ainda não aconteceram. Lá no Antigo Testamento tem profecias que ainda não se cumpriram, é verdade. Mas o livro aponta para o Antigo Testamento, faz várias alusões. A maioria do livro dos Salmos, de Ezequiel, de Daniel. João também faz alusão a cada livro do Velho Testamento, com exceção de Ruth, Eclesiastes e Ageu. Então, há citações de quase todos os livros do Antigo Testamento. Os números. Como é que a gente descobre qual que é a fonte aí da descoberta desses números? Você tem que entrar para a cultura, você tem que conhecer a cultura da época, você tem que ler os documentos judaicos, históricos, para poder entender o que eles pensavam com relação a esses símbolos. É importante que se faça isso, senão você perde o foco. Por exemplo, números. Os números são diversos no Apocalipse, são todos importantes. O número 1 indicando o quê? Unidade. Há um só Deus, o credo do povo de Deus. Deus é uno. Então a ideia é de unidade. Ideia do número 2, força. Número preciso para que 2 testemunhas façam diferença, as 2 testemunhas do Apocalipse. Ou num tribunal, essas 2 testemunhas têm poder para um tribunal. Não é isso? Até hoje isso funciona. A ideia é de 2 como algo forte, as 2 testemunhas que representam a igreja. Talvez você tenha ouvido 2 testemunhas representando qualquer coisa, mas na verdade nós sabemos ali, nós vamos estudar, verificar que as 2 testemunhas são um símbolo da igreja. Número 3, número do próprio Deus, por conta da trindade. As criaturas viventes cantando santo, 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 louvor a Deus, sempre usando a ideia de 3, porque é para Deus. Eles estão falando, dirigindo-se a Deus. Número 4, símbolo do universo, os 4 cantos do mundo. Então a ideia era descrevendo toda a criação divina, os anjos, os povos, os animais, os relâmpagos, trovões, músicos, 4 estações do ano, 4 cantos da terra e assim por diante. Os 4 chifres do altar, lembram lá que o altar do sacrifício tinham 4 chifres apontados, um para cada canto. A ideia é que aquele sacrifício serviria para todo mundo, para todos os cantos do mundo, ou tem poder, né, para abençoar o mundo todo. O número 5, número de imperfeição, representando uma duração indefinida. Agora o número 6 é interessante, porque nós ficamos curiosos para saber do número da besta, não é isso? 666. O número 6 é número de fracasso, número do homem. Aliás, o texto diz isso, é número de homem. Por que é fracasso?
Porque Deus criou todas as coisas em 6 dias, o homem foi criado no 6º dia, e esse homem criado no 6º dia, ele falhou, ele fracassou, ele pecou contra Deus. Então, para o judeu, o número 6 é encarado como algo de símbolo de fracasso, tá? Que já dá para a gente tirar uma ideia do que significa a marca da besta. Se nós precisamos temer uma marca fracassada, essa é a ideia para a igreja, olha só. O número da marca de Satanás é fracasso, fracasso, fracasso. Ele é um fracassado. Deus é o Senhor dos senhores, aliás, Jesus é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Número 7, número de perfeição, de completude. Por quê? É o número de Deus. Deus fez todas as coisas em 6 dias, descansou no 7º. Então expressa totalidade, completude. Tem várias coisas aqui sobre o número 7, no Apocalipse é o que mais aparece. O cântico de louvor a Deus encontrado no Apocalipse, em 7 atributos do Senhor. Você tem lá 7 bem-aventuranças, você tem o número 7 aparecendo 54 vezes no Apocalipse, 7 marcas, as marcas dos gafanhotos, enfim, você tem diversas vezes o número 7 aparecendo, tá? Todos eles representando perfeição, o número completo, o número de Deus. 7 trombetas, 7 selos, quando chegar no 7º acabou, é juízo final, é essa a ideia, número 7 já completou. É a hora da volta do Senhor Jesus. Isso vai acontecer diversas vezes no Apocalipse. Tem vários detalhes sobre o número 7 aqui. Número 10, número de intensidade. Muitas vezes relacionado à pessoa de Satanás. 10 imperadores, a tribulação, muita tribulação, algo intenso. Esmirna sofreria 10 dias e assim por diante. Número 12, número de religião, 12 apóstolos, 12 tribos. Tá? Número 1000, simbolizando multidão. Daí a gente pode calcular ou entender qual o significado dos 144.000 do Apocalipse, que nós vamos ver lá no capítulo 7. 42 meses, ou 1260 dias, ou tempos e metade de um tempo, ou 3 anos e meio. São todas expressões para dizer que Deus vai cortar ao meio. 7 é perfeição, tudo isso é reduzido ao meio. Então Deus vai, por amor ao seu povo, reduzir o sofrimento, por exemplo, e o povo de Deus vai sofrer por 3 anos e meio. Nós vamos ver cada uma dessas referências quando elas aparecerem. Número 40 na Bíblia representa um tempo de provação e grandes mudanças. Olha só que interessante, Noé, 40 dias de chuva, 40 dias e 40 noites. Moisés, a divisão da vida de Moisés, 40, 40 e 40. 40 no Egito. Uma mudança radical, 40 como pastor, mudança radical, 40 como libertador. Então, um tempo de muita prova, mas de grandes mudanças. Elias, os 40 dias lá, sem chuva, disciplina, a ideia de disciplina. Jesus, 40 dias e 40 noites no deserto. Uma grande mudança acontecendo a partir do ministério de Cristo após o seu batismo e tudo mais. Então, os números judaicos, eles têm simbolismos interessantes, tá? Que a gente tem que procurar entendê-los. Outro simbolismo, a questão das plantas, vai aparecer aqui a árvore da vida, e nós já falamos sobre a árvore da vida quando tratamos de queda, tá? Então, se você quiser, tem aí o material, tem vários textos, mas a ideia central é: árvore da vida estava lá no Éden, e em Cristo nós temos de novo uma árvore que tem fruto todos os dias do ano, e que vai curar as nações. A ideia de uma árvore, a árvore da vida, a própria vida em Cristo, a árvore da vida representando o próprio Cristo. As pessoas e nomes no Apocalipse: Antipas simboliza fidelidade, Balaão, engano, Jezabel, sedução, Sodoma, Egito, Roma e Babilônia, escravidão, imoralidade, perversidade, mundanismo. As águas simbolizam multidões, nações, línguas, povos e assim por diante. As cores: branco, santidade, pureza, justiça. Vermelho, guerra. Preto, fome. Púrpura, riqueza. Ouro, perfeição do céu. Cuidado com essa ideia de que lá no céu tem ruas de ouro. As pessoas têm um engano tremendo de achar: não, céu, eu quero ir para o céu porque lá tem ouro. Há um simbolismo nisso. Não está falando de algo que é de verdade de ouro, não é? Até porque se fosse, seria melhor do que o ouro. Não é essa a ideia. Tá? Há um simbolismo no livro do Apocalipse com relação às cores.
Então a gente vai ver, né, a ideia de perfeição, de algo que não enferruja, como a nossa aliança, que não enferruja, né, que não estraga. A ideia do que Pedro fala lá, de uma herança, uma coroa incorruptível, que ninguém pode tocar, estragar e tudo mais. As criaturas do Apocalipse, as bestas representando reinos e organizações militares, os chifres, poderes ou reis poderosos, o dragão, Satanás, a serpente, o próprio Satanás, espírito representando vida, 7 espíritos de Deus, aquele que tem a plenitude da vida, ok, nas suas mãos. Rãs, maus espíritos, gafanhotos, pragas, uma lembrança lá do Egito, das 10 pragas, além de vários outros símbolos, como cavalos, cordeiros, leão, urso, boi, leopardo, escorpião, aves, águia, enfim. Há muito símbolo no livro do Apocalipse. Então, ele é bastante simbólico. E o mais importante símbolo, que eu não vou tratar aqui até por falta de tempo, mas só para os irmãos saberem, quem sabe pesquisarem, o mais importante símbolo que aparece no Apocalipse é a referência a tabernáculo e templo. Várias vezes vai falar do tabernáculo e do templo. Se você não entende o que é o tabernáculo e o templo, se você não lembra das partes do tabernáculo e do templo, lembram lá? Uma só entrada para cada parte do templo, uma só porta. Jesus é a porta, lembram disso? Para entrar no pátio do sacrifício, uma só porta. Para entrar no lugar santo, uma só porta. Para entrar no Santo Santos, uma só porta. E lá fechada por um véu, né? E aí você tem vários detalhes interessantes. O altar do sacrifício, o altar do lavatório, ou a bacia do lavatório, lá no lugar santo, você tem as 3 partes importantes, né? O candelabro de um lado, a mesa dos pães de outro lado, o altar do incenso do outro lado. Aí o véu e, por fim, lá o propiciatório, a arca da aliança, com detalhes do que há lá na arca. Você precisa saber desses detalhes, senão você vai se perder. Você precisa voltar lá na construção do tabernáculo, o que estava lá dentro, por exemplo. Há tantos detalhes importantes para a gente poder conhecer os simbolismos do Apocalipse, que ele vai citar muitas vezes ou o tabernáculo ou o templo. A divisão do Apocalipse, e aí eu estou terminando já. A divisão do Apocalipse, ele é dividido em sessões paralelas, em 7 sessões paralelas. O primeiro a descobrir esse tipo de divisão do Apocalipse foi Vitorino, em 270 depois de Cristo. Agostinho desenvolveu as ideias de Vitorino e William Hendriksen desenvolveu ainda mais e trouxe para o nosso tempo de uma forma muito prática. Eu lembro que quando o pastor Augustus, doutor Augustus, pastoreava a igreja do Recife, logo depois que saiu do seminário, ele foi lá para o Recife pastorear, e ele deu um curso de Apocalipse para a igreja. E eu já estava trabalhando no material de Apocalipse na época, e eu perguntei para ele: reverendo, qual que é o melhor livro, a melhor fonte, ou me ceda aí, por favor, né, o seu material para eu poder estudar mais e aplicar à igreja. Ele diz: não tem material nenhum aqui não, segue o livro de William Hendriksen, que você está bem servido. O livro de William Hendriksen, chamado Mais que Vencedores, é considerado o melhor comentário do livro do Apocalipse. E é sem dúvida uma obra magnífica, onde ele vai trabalhar com detalhes essas 7 sessões paralelas que há no Apocalipse, como paralelismo progressivo. Ou seja, o Apocalipse ele é dividido em 7 partes. Cada parte é completa. A primeira parte terminou o assunto, a segunda parte terminou o assunto, a terceira parte terminou o assunto. É o mesmo assunto, que vai até a volta de Jesus. Só que cada sessão vai completando a outra, vai dando mais informação da outra. Ou seja, Apocalipse não pode ser, é um crime, você interpretar o Apocalipse de maneira cronológica, como alguns fazem. Alguns fazem, não, o capítulo 1 vai falar de um tempo, o capítulo 2 de outro tempo, aí chega lá no capítulo 20, 21, aí sim é a volta de Jesus. E as pessoas cometem um tremendo engano quando agem dessa forma. Então você não pode se perder assim, porque o judeu gosta muito de paralelismo. É aquilo que eu já falei para os irmãos, imagem e semelhança é a mesma coisa, nós somos imagem e semelhança, é um paralelismo para dar uma ênfase. Paralelismo sinônimo, paralelismo antitético. Bem-aventurado aqueles que não andam no conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, nem se assentam na roda dos escarnecedores. Sinônimos, antitético. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Houve um paralelismo dizendo, você é muito, qual que é a essência do Salmo 1? Você é muito feliz quando você não tem contato algum com o pecado e tem prazer na lei do Senhor. Essa é a lição do Salmo.
Não tem nada de progressão, é uma lição bem taxativa, bem objetiva. Não se envolva com o pecado, ame a lei do Senhor, faça de acordo com a lei. E você vai ser bem-aventurado. Não é tão simples assim, né? A gente sabe que não é simples. Porque não se envolver com o pecado, nós temos uma natureza que ama o pecado, voltada para o pecado, e que nem sempre amamos a lei do Senhor, não é simples. Mas essa é a lição que o Salmo 1 traz para nós lá no começo, no 1º e 2º verso. Então o Apocalipse, ele é dividido em 7 partes completas. Por exemplo, a primeira parte não tem tanta informação, vai até o capítulo 3. A segunda parte vai dar mais informação para aquilo que já foi ensinado. A terceira, assim por diante, algo progressivo, tá, que vai completando uma coisa ou outra. Então, o número do paralelismo, né? Por exemplo, capítulos de 1 a 3, Cristo no meio dos castiçais, dos 7 castiçais. 4 a 7, o livro com 7 selos. 8 a 11, 7 trombetas do juízo. 12 a 14, a mulher e o filho sendo perseguidos. 15 a 16, as 7 taças da ira. 17 a 19, a queda da meretriz e das bestas. E 20 e 22, o julgamento do dragão, a nova Jerusalém. Cada um vai falar da volta de Jesus. Lembram quando Jesus escreve a carta, ele diz, eis que venho sem demora. Ele está falando da volta dele. Então todas as sessões falam da volta de Jesus. Tá? Não vai deixar para falar lá no final, fala logo no começo sobre a volta do Senhor Jesus. O livro pode ser dividido em 2 grandes sessões paralelas, capítulos de 1 a 11, capítulos de 12 a 22. Tá? Mas isso a gente vai vendo com o passar do estudo. E aí eu vou terminar com as linhas de interpretação, para você poder entender um pouco mais e assumir um posicionamento aí, talvez entender o que as pessoas compreendem ou interpretam o Apocalipse. Existem alguns tipos de interpretação, algumas linhas diferentes de interpretar. Você tem a linha preterista. Preterismo, tudo já aconteceu no passado, é a tese preterista. Tá? Então qual que é o pensamento do preterista? Eventos que aconteceram na época do Novo Testamento. Para eles, o livro do Apocalipse já aconteceu, com exceção da volta de Jesus, e alguns preteristas acham que até a volta de Jesus já aconteceu. Boa parte destes acham que o Apocalipse não foi escrito no ano 90, mas no ano 60, antes do ano 70. 70 houve a destruição de Jerusalém. Lembram disso? Então, para alguns preteristas, eles acham assim, tudo já aconteceu, Jesus já voltou, ele não vai voltar mais. O hiperpreterista. Maluco, né? Mas tem gente que defende essa tese. Totalmente doido, mas infelizmente tem gente que defende essa tese. O preterismo, ele tem coisas boas também. Tá? É uma doutrina fundamentada, mas o hiperpreterismo, dizendo que tudo se cumpriu no ano 70, aí é forçada de barra, não dá para a gente crer. Então qual que é o ponto negativo do preterismo? Eles erram por negar a forte expectativa da vitória total de Cristo sobre o mal por ocasião da sua volta. Ou seja, a maior parte já aconteceu no passado. Então não tem muita coisa para acontecer. Então a gente sabe que isso é um ponto negativo. Ponto positivo para o preterismo. Ensinam a interpretar os símbolos de acordo com o contexto histórico e cultural do Novo Testamento. Eu lembro que quando eu estava preparando o estudo, o reverendo Adão Carlos era diretor do Seminário de Campinas e ele tem um estudo do livro do Apocalipse, uma visão preterista. Muito interessante, bem fundamentado na questão histórica, simbólica, cultural, bem interessante mesmo. Só que, né, bom, vou falar depois, no final já falei, já escrevi aqui, mas depois eu falo a minha posição aí. Historicista, o pensamento do historicista, o Apocalipse seria como se fosse um mapa da história da igreja, ou seja, ele vai descrever os acontecimentos até a volta de Jesus. Tá? O historicista vai pegar todo esse período até a volta de Jesus e vai falar, Apocalipse é uma referência a cada um desses eventos. Ok? Ponto negativo, erram por achar que os símbolos não têm relação com o público do Novo Testamento. Ou seja, eles não pegam aquela ideia e falam assim, não, isso não teve aplicação para a época de João. Tem aplicação para a história da igreja, para o nosso tempo. Tá? Por exemplo, eles vão aplicar para a Europa, para a tecnologia, para as guerras modernas. É aquela visão que vai falar do chip. E aí você fala, mas onde é que está o chip na Bíblia? Onde é que está o chip no contexto de João? Não é? É complicado. Então, é um ponto negativo. Por que é um ponto negativo?
eu acho que eu não falei sobre isso, é importante. Quando você interpreta um texto da Bíblia, você tem que tirar primeiro o ensinamento para aquela época. O que o texto falou para aqueles primeiros leitores. Todo o texto da Bíblia tem que ser interpretado com esse limite. Primeiro, o que falou para aquele povo e o que ele fala para todas as épocas. O de todas as épocas não pode contrariar, ou não pode ser algo mirabolante o que foi falado naquele tempo. Se você tiver uma interpretação totalmente descabível para aquele tempo, você errou feio na interpretação. Então não cabe você pensar em chip, em marca da besta na mão, não é? Como um chip, ou código de barras e assim por diante, aplicando pelo Apocalipse, porque isso era inadmissível. Pensem bem, irmãos, computador é coisa de 20, 30 anos aqui. Né? Nós estamos falando de 2000 anos. Não cabia na mente deles essa ideia de chip ou de código de barras. Então não posso fazer essa aplicação. Ela é inútil, ela não é verdadeira. Aliás, eu já falei para alguns irmãos, quem dera eu pudesse colocar chip nos meus filhos, para eu saber se eles estão bem onde eles estão. Seria ótimo. Seria ótimo para eu saber, está tudo bem com eles, eles estão em tal lugar mesmo. No mundo violento que nós vivemos, é ótimo. É verdade que por conta desses enganos e erros de interpretação, Satanás usa desse engano para confundir. E aí alguns vão falar, tá vendo, a marca da besta lá do Apocalipse, né, é o código de barras, é o chip e tal. Ele vai usar para confundir. Mas o texto não está me autorizando a fazer esse tipo de interpretação. Há uma interpretação para aquele tempo e eu não posso trazer muito para o meu tempo assim não. Ponto positivo do historicista. Os símbolos cataclísmicos, eles podem ser cumpridos em diversos momentos da história. Né? Coisas que já aconteceram, coisas que ainda estão por acontecer. Você olha para a história da igreja, algumas coisas se cumpriram já, conforme diz o Apocalipse, outras ainda não. Então é um ponto positivo para o historicista. O futurista, o pensamento dele é que a cronologia dos eventos futuros, dos anos anteriores à volta de Cristo. Né? A ideia é, o texto vai falar dos anos futuros exatamente um pouco antes da volta de Cristo. Então, o Apocalipse nada se cumpriu para o futurista, vai cumprir quando Jesus estiver voltando. E aí você não sabe quando vai se cumprir, né? Porque ninguém sabe quando ele volta. Né? Mas é a tese futurista. Ponto negativo, eles erram por achar que os símbolos não têm relação com o público do Novo Testamento, de novo, como o historicista, para a Europa, para as tecnologias, para as guerras e tudo mais. Ponto positivo, a nossa esperança só é total na segunda vinda. Okay? Eles aguardam a volta de Jesus, o futurista tem esse desejo, porque sabe que é nela que está a nossa verdadeira vitória. E o idealista, qual é o pensamento dele? Princípios espirituais gerais, os quais não se limitam a um evento específico na história. Tá? Então é tudo meio que geralzão, nada se cumpriu, não dá para você saber onde que você aplica, aconteceram algumas coisas, não tem como saber se o Apocalipse está dizendo isso ou não, o idealista vai tratar apenas com ideias. Negativo, ponto negativo, erram por negar a forte expectativa da vitória total de Cristo sobre o mal por ocasião da volta dele, como o preterista. Né? Ponto positivo, João mostra princípios de luta espiritual que ensinam a igreja ao longo dos séculos. Então é um ponto positivo. Há uma luta contra a igreja e nós temos no Apocalipse refúgio e encorajamento para a gente lutar ao longo dos séculos. Qual que seria então a melhor interpretação? É você tirar aquilo que é bom de cada um. Faça aquilo que Paulo ensina, né? Examine todas as coisas e retenha o que é bom. É muito difícil fechar, né? É muito difícil fechar exatamente uma posição. Porque as posições têm suas coisas boas e ruins. Então você pode ter a sua própria posição bem fundamentada. Isso é interessante. Ok, nós vamos terminar por aqui. Eu vou deixar os irmãos perguntarem ou falarem o que desejarem. E na próxima semana a gente vai mesmo para o estudo do livro, versículo por versículo. E que Deus assim possa nos abençoar com essa mensagem.